Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu preciso frisar muito aqui é sobre a ressonância. Ressonância, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Existem algumas pessoas que comentam sobre ressonância em função da física, mas se a gente for pegar esses conceitos da física e trazer para a nossa realidade, a ressonância é a chave para o despertar da conexão que existe entre todos os seres que habitam esse planeta e tudo aquilo que existe no universo. A ressonância nada mais é do que uma equalização, vamos dizer assim, uma sintonização, uma sintonia entre dois corpos, dois seres, duas ondas de frequências iguais, frequências parecidas e que, em contato umas com as outras, elas se equalizam e, a nível energético, a nível que está abaixo do processo microscópico, está abaixo daquilo que a gente consegue enxergar, perceber, muito embora cientistas já conseguem chegar a níveis mais profundos de entendimento e experimentação, mas a ressonância ela acontece em todos os níveis e com várias frequências, com todas as frequências possíveis. Então, a ressonância ela é muito importante. Por quê? Porque quando você entende o que é a ressonância e quando você entende que quando você toca uma outra pessoa, há ressonância, e quando você compreende tudo aquilo que já foi falado sobre a constituição do universo, a sua constituição e a constituição de tudo que existe nesse universo infoenergético, você vai entender o seguinte, que você e o outro, apesar de serem conglomerados de infoenergia diferentes, fazem parte de um todo e também são a mesma coisa. É estranho, aparentemente é complicado de entender, mas é algo que você precisa começar a abrir sua mente. Por quê? Porque quando você compreende essa nossa capacidade, que não é necessariamente uma capacidade, mas algo que já faz parte de nós, quando você compreende isso, você simplesmente libera mentalmente, libera conscientemente a capacidade de se conectar com outras pessoas de forma perceptível. E essa conexão, ela independe de tempo e espaço. E quando eu falo independe de tempo e espaço, eu estou falando de coisas como, por exemplo, você conseguir se conectar mentalmente com outros seres, com outras pessoas, e você, a partir dessa conexão, que na verdade ela já existe, mas a partir da ressonância, da equalização de frequências, você consegue receber e enviar informações. No mundo tecnológico, no mundo em que você vive, você já percebe essas relações em circunstâncias aleatórias, você já percebe essas situações de uma maneira que parece ser coincidência, que muitas pessoas, se você buscar na internet algo sobre sincronicidade, isso é explicado por princípios de sincronicidade, que vão dizer o seguinte, olha, quando você pensa em alguém ou alguma coisa,
você começa a vibrar na mesma frequência daquela coisa. Então, o que é vibrar na mesma frequência é criar ressonância. E quando há vibração em mesma frequência, a ressonância, a informação enviada de um lado para o outro. Os celulares que você está usando aqui, o vídeo que você está usando, quando você liga para alguém, quando você faz uma live, quando você interage através das redes sociais, quando você usa a internet, quando você fala no seu telefone, quando você ouve o rádio, quando você sintoniza no Wi-Fi, tudo é baseado em frequência, equalização de frequência. Então, para eu sintonizar no Wi-Fi o meu celular precisa se ligar à frequência do Wi-Fi. E quando eu ligo na frequência do Wi-Fi, eu crio ressonância. E a criação de ressonância, através do Wi-Fi, meu celular passa informação para a rede, para a nuvem, para o que quer que seja, e o celular também recebe, que é o que a gente chama de download e upload. Então, os dados que são informações no meio tecnológico, eles obedecem o princípio da ressonância. Só que tudo que temos hoje em função da tecnologia, ela é fruto do que acontece de forma humana. É tudo que acontece de forma natural, da natureza. O celular é apenas uma representação. A internet é uma representação. Então, o Wi-Fi que nós utilizamos é uma maneira tecnológica de ligação, ou seja, é como se fosse, como se os cientistas criassem uma tecnologia que imita o próprio funcionamento do universo. Só que nós, em tese, não precisaríamos usar a tecnologia, nós não precisamos para ter acesso a todo esse tipo de informação. E o engraçado é que o metaverso do Mark Zuckerberg, o próprio metaverso é uma imitação de um metaverso que nós já vivemos. Isso é que é o mais louco. Nós, hoje, estamos abrindo a mente, tendo acesso a uma possibilidade de que o mundo mudará, porque nós teremos a vida em um metaverso, sendo que, na verdade, a nossa própria vida já é o próprio metaverso. E por que isso? Porque o cérebro humano, a consciência humana, ela se desenvolveu para uma linhagem cartesiana, se desenvolveu para uma linhagem na qual é preciso ver para crer, para uma linhagem na qual os princípios etéreos, energéticos, aquilo que os povos antigos se ligavam à natureza, se ligavam percebiam as pequenas coisas. O que os chineses falavam há 2.500 anos atrás, os chineses percebiam toda a natureza e foram capazes de desenvolver uma medicina, que é a medicina tradicional chinesa, que funciona muito bem até hoje, com princípios de observação da natureza. E observação da natureza, observar a natureza é praticamente entender que existem as coisas palpáveis, materiais, mas que em tudo que é palpável e material há uma grande porção energética. Na verdade, há 99,9% de porção energética. Só que a porção energética das coisas nós não enxergamos. E aí, como o cérebro humano veio se desenvolvendo nessa ótica, o 99,9% das coisas que a gente não enxerga se tornam mentira, falsos, ignorados, porém utilizados.
Então, você que não percebe, por exemplo, que não compreende que todos os seres estão interligados, você usa a internet. E o princípio da internet é justamente que existe meios de condução de sinais, de ondas eletromagnéticas, de informação através do espaço, e você não vê, você não sabe como funciona, e você acha que o mecanismo que faz você ver outra pessoa está no celular, no seu aparelho. Mas, na verdade, o mecanismo que faz você conversar com outra pessoa, vocês aqui de estarem me assistindo, o mecanismo ele não está nisso, ele está exatamente no ar, no espaço vazio, naquilo que você não enxerga. Então, quando nós começamos a entender que onde há vazio, há mais coisas do que o que você vê, você começa a perceber que, aquilo que eu vejo é só 0,01% da realidade. E a realidade, ela é energética. A realidade, ela é infoenergética. A realidade é informação. Então, os princípios de ressonância, eles funcionam querendo você ou não, você acreditando ou não, você enxergando ou não. E foi exatamente por isso, quando eu comecei a compreender isso, que eu já estudava há muitos anos, eu comecei a acreditar que era possível uma comunicação entre seres humanos e qualquer coisa existente no universo. Era possível que, de alguma maneira, sem precisar usar recursos tecnológicos criados, desenvolvidos por humanos, nós conseguíssemos nos conectar e perceber informações que estão no meio, que eu conseguisse compreender as informações que fazem parte do meu ser e informações que fazem parte de outras pessoas. E, mais do que isso, ter acesso às informações contidas no ar, no espaço vazio, naquilo que a gente não toca, naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente aparentemente não sente. Então, neste livro, o que você aprende aqui, o que você está aprendendo, entendendo, é que você não só é capaz de criar ressonância, você não só é capaz de ter comunicação consciente com outros seres, outras pessoas, como você já faz isso o tempo inteiro. A diferença é que você não percebe. Então, quando você simplesmente não vai com outra pessoa, quando você não se bate muito bem com outra pessoa, é pura e simplesmente porque você vibra numa frequência diferente daquela pessoa. E quando há frequências diferentes, a ressonância ou ela não vai existir, ou vai ser difícil de equalizar. Vai ser difícil de você conseguir baixar ou aumentar a sua frequência, ou outra pessoa baixar ou aumentar a sua frequência, de modo que crie-se uma ressonância e que vocês tenham uma comunicação perceptível. Então, é como se, por exemplo, você tivesse dois ímãs. Quando há uma ressonância na qual você tem frequências parecidas e que há a possibilidade de conexão, a possibilidade de se ligarem, que são polos opostos de um ímã, quando você tem essa possibilidade, você vai criar uma conexão e essa conexão ela vai te possibilitar uma série de coisas.
E para que você entenda que muitas coisas que estão na nossa realidade, elas fazem total sentido. Eu vou te dar um exemplo que é clássico da medicina tradicional chinesa, é clássico da visão chinesa de ver o mundo, que é baseada na intuição. E intuição é a capacidade de perceber as pequenas coisas, é capacidade de entender que as pequenas coisas são as grandes coisas do universo. Então, os chineses, dentro da cultura de percepção daquilo que é mais simples, os chineses, eles perceberam uma coisa, que todos os órgãos e vísceras, todos os órgãos, na verdade, do nosso corpo, né? Todos os zang, como eles chamam, eles têm uma abertura exterior, ou seja, a partir dos nossos órgãos do sentido, nós conseguimos ver como está o corpo inteiro por dentro, como está o funcionamento dos nossos órgãos. Então, por exemplo, a sua pele, o órgão, né? O tato, a sua pele, pela sua pele, que se estende por todo o corpo, você percebe a qualidade energética e fisiológica, que é fisioenergética, né? Do seu pulmão. Então, quando você estiver com muitos problemas de pele, você tem problemas de pele, você percebe que sua pele ou fica seca demais, ou oleosa demais, ou fica com manchas, ou com alergias. É sinal de que algo não está bem no funcionamento do seu pulmão, não está energeticamente equilibrado. E isso na acupuntura, na fitoterapia chinesa e em vários processos chineses, de medicina chinesa, que existe até hoje, né? Funciona muito bem. Nós percebemos a desarmonia do órgão pulmão através da pele. Através da pele ali a gente tem uma abertura para esse processo, né? Além do nariz também, das coisas que estão ali relacionadas a como que você respira, que é bem óbvio, né? O nosso coração, a abertura do coração, ela está exatamente na língua. Então, o que significa a abertura do coração na língua, né? Significa que, observando-se a língua, é como se a gente estivesse olhando para o teu órgão ali, para o teu coração. E aí, se você tem uma língua, por exemplo, que é muito grande, se você tem problemas de fala, de dicção, se você fala muito rápido, se você fala devagar demais, se você embola a sua língua, se você é gago, se você tem tique nervoso, se você tem a língua presa, e olhando a própria situação da língua, a gente vai observar e entender que o coração não está tão bem. E o coração, para os chineses, assim como para a gente também, quando a gente se apaixona, quando a gente está com raiva, está estressado, tudo a gente atrela ao coração, né? As emoções a gente atrela ao coração. Fisiologicamente, de forma ocidental, a gente não considera isso como sendo coração. É uma questão cerebral, né? Não é nem mental, é cerebral. O que é que acontece? Na medicina chinesa, o coração é a morada da mente, do espírito. E essa morada do espírito, se o protetor ali, que o coração, ele protege, acalenta o espírito, se o seu coração não estiver bem, o seu espírito, que é chamado de Shen, ele vai estar desalojado, ou seja, o Shen, ele vai estar... ele vai ficar sem como se fosse um pai e uma mãe para educar, vai estar sem alguém para cuidar, sabe? E quando o coração não está bem, que o Shen, ele desperta demais, a pessoa fica fora de si, a pessoa
vai ter estados de crise, vai ter depressão, ela vai ter ansiedade, vai ter explosões de ódio, vai ter uma série de coisas. Por quê? Porque o coração ele não está bem, a função energética do coração dentro do sistema de órgãos e vísceras, ele não vai funcionar direito e o Shen vai ficar desalojado, como a gente chama. E um espírito muito solto, né, sem pai e mãe, sem um pai para proteger, para regular, para educar, é um espírito com anarquista, é um espírito que pode causar confusão. E essa confusão ela vai acabar sendo uma confusão mental. Só que o que acontece? Quando a gente entende essa lógica entre os seres humanos, que o coração é a morada do espírito e é onde está o amor, onde está tudo, a gente vai... E a língua é o nosso coração, né? A língua vai demonstrar, vai dizer exatamente o que é o nosso coração e, obviamente, energeticamente falando, vão ter ligações o coração e a língua. Quando todo ser humano, em todas as religiões e tudo, o beijo, todas as culturas, né? O beijo, ele é sagrado, né? O sexo, ele é sagrado também. O sexo é algo que em todas as civilizações, em todos os contextos, ele é a junção máxima, a interação máxima, né, de dois seres humanos, né? E o que acontece com o beijo em si, né? Quando você beija outra pessoa, quando nós nos beijamos, nós criamos a ressonância máxima entre coração e coração. Oh, que louco! E é por isso que o beijo é tão significativo para os seres humanos, porque é a maneira na qual a equalização perfeita, a junção perfeita entre aqueles dois corpos, aqueles dois seres humanos. E isso faz com que a ligação energética ela seja muito forte. Então, a ressonância, ela existe, a ressonância é muito importante e quando nós compreendemos essa questão da ressonância, quando nós compreendemos o quanto que é forte a relação humana, as relações humanas e, principalmente, quando nós compreendemos que basta a emissão de ondas em uma determinada frequência, um simples pensamento, por exemplo, basta isso para se criar ressonância e percepção de conexão entre seres. Então, eu não preciso necessariamente tocar uma pessoa para criarmos uma ressonância na qual informações vão passar de um lado para outro. O simples pensamento em uma determinada pessoa já cria uma ressonância, já cria pelo menos uma interligação a ponto de gerar equalização para criar uma ressonância. E quando há ressonância, há comunicação dos dois lados, para um lado e para o outro, download e upload entre seres humanos e outros seres também. Então funciona para plantas, funciona para animais, funciona para coisas que nós não consideramos vivas. Por quê? Porque tudo tem energia e informação. E quando a gente vai para a esfera que explica tudo, né, a gente vai ver que tudo é energia e informação. Então, isso é muito importante vocês saberem.